Olá, prezado aluno. Sou o professor Leonardo Bonfim e nessa videoaula vamos falar sobre estrutura condicional utilizando o Python. As estruturas de seleção ou de tomada de decisão são desvios condicionais que vão permitir a realização de diferentes instruções de acordo com algumas decisões que o programa vai ter que tomar. Essas instruções são tomadas de acordo com a avaliação de algumas proposições que vão ser colocadas no algoritmo. Isso é importante porque nós tomamos decisões diariamente no nosso dia a dia, de acordo com determinadas ações que a gente quer realizar. Então essas estruturas vão possibilitar que o programa siga determinado caminho de acordo com a satisfação ou não de algumas condições. Por exemplo, quando a gente vai lavar um prato muito sujo, o nosso algoritmo para essa tarefa do dia a dia, a gente pega uma esponja, passa detergente na esponja, pega o prato sujo, molha o prato, ensaboa o prato. Se o prato estiver muito sujo, então deixa o prato de molho por alguns minutos. Depois enxaguar o prato, colocar o prato para secar e guardar a esponja. Essa parte condicional que está em vermelho, veja que só vai ser realizada, a gente só vai deixar o prato de molho se o prato estiver muito sujo. Caso contrário, depois de ensaboar o prato, já segue direto para o enxágue. Então essa mesma situação a gente vai verificar em Python. Como o Python vai conseguir tomar determinadas decisões de acordo com condições que podem ser fornecidas. Para fornecer essas condições, a gente vai utilizar os operadores de comparação, que são os relacionais. Relembrando, como a gente já viu, a gente tem o menor que, o maior que, menor ou igual, maior ou igual, o igual ou o diferente. E eles vão nos retornar as chamadas condições booleanas, que vão ser verdadeiro ou falso. 5 é maior do que 3, 7 é menor do que 2. Vou ter que me retornar essas condições verdadeiro ou falso. E são chamadas justamente de operações booleanas em homenagem a George Boole, o matemático que inventou esse sistema lógico e que vai sempre ser retornado apenas dois valores, o verdadeiro ou o falso. Então, a partir dessas proposições lógicas, essas condições lógicas, que são justamente todo o conjunto de palavras ou símbolos para exprimir um sentimento completo, um pensamento completo, é que a gente vai ter essas orações que a gente vai poder avaliar como verdadeiro ou falso. O Brasil é um país da América do Sul, verdadeiro ou falso. 2 é menor do que 10, verdadeiro ou falso. Então essa combinação de proposições vão sempre ser retornadas sempre um único valor, ou verdadeiro ou falso. E 3 operações básicas podem ser aplicadas sobre essas operações: a não, o ou e o i. A operação não, também chamada de not, faz apenas a inversão do valor. Então, se o valor for verdadeiro, ele vai se tornar falso. Se o valor for falso, ele vai se tornar verdadeiro. Então, nesse caso, se a minha variável x tem um valor lógico de verdadeiro, a operação não, ela vai se tornar falsa. E a minha variável y, que tem um valor falso, utilizando a operação não, ela se torna verdadeiro. Já a operação i, também chamada de operação AND, ela vai retornar verdadeiro apenas se tudo for verdadeiro, como pode ver aí na tabela. Quando apenas x e y são verdadeiros, é que ela vai retornar verdadeiro. Caso contrário, ela retorna tudo falso. Por que isso acontece? Basta se lembrar também do nosso idioma português quando a gente utiliza o conectivo i. Por exemplo, eu vou à praia se estiver fazendo sol e eu tiver dinheiro. Então, se estiver fazendo sol e eu não tiver dinheiro, eu não irei para a praia. E se não tiver sol, mas eu tiver dinheiro, eu também não vou à praia, porque eu estou indicando que eu só irei à praia se eu tiver dinheiro e estiver fazendo sol. Apenas quando essas duas condições forem satisfeitas, que eu irei à praia. Então, quando a gente utiliza o i, a operação vai resultar em verdade apenas se tudo for verdade. Diferente do ou, que só retorna falso
quando tudo for falso. Também a gente pode se lembrar a partir do português. Se eu disser eu irei à praia se estiver fazendo sol ou eu tiver dinheiro, eu vou à praia se uma das duas condições forem satisfeitas. Se estiver chovendo, mas eu tiver com dinheiro, eu irei à praia. Se estiver fazendo sol, mas eu não tiver dinheiro, eu também irei à praia. Porque eu irei à praia se estiver fazendo sol ou eu tiver dinheiro. Se uma das duas condições forem satisfeitas, eu irei à praia. Então, para realizar essas comparações em Python, a gente vai utilizar a estrutura if, que é a estrutura se, certo? Ela vai permitir que a gente diga o que vai acontecer no nosso programa, qual desvio vai ser seguido, de acordo com a condição ou um conjunto de condições. Existem dois tipos básicos de estrutura, a simples e a composta. Na simples, a gente vai utilizar apenas o comando if, que vai me retornar uma resposta de acordo com a avaliação de uma proposição. Por exemplo, se eu vou solicitar o pedido, vou oferecer algum adicional, se o cliente aceitar o adicional, então eu insiro o adicional ao pedido. E em seguida eu envio o pedido para a cozinha. Então veja que eu só vou inserir um adicional ao pedido se o cliente, né, aceitar o adicional. Por exemplo, mais bacon ao pedido. Se o cliente disser que sim, eu insiro um adicional ao pedido. Então essa linha de inserir um adicional ao pedido, ela vai ser realizada apenas se o cliente aceitar um adicional. Em Python, a nossa estrutura é o if, a nossa condição, dois pontos, e as instruções indentadas, ou seja, precisa ter esse recuo, né, que elas vão ser, essas instruções apenas vão ser verificadas se a condição acima for verdadeiro. Por exemplo, elaborar um programa em Python que lê um valor numérico qualquer. Se o número lido for maior que 10, apresenta como resultado a metade desse número. Ou seja, o usuário vai informar um valor qualquer numérico. Se o valor for maior do que 10, eu apresento a metade desse número lido. Se o valor lido for menor ou igual a 10, eu não farei, o algoritmo fará nada. Então vejam, no exemplo, cria-se a variável num e recebe um valor qualquer através de um input. Veja que como é um valor numérico, também precisa utilizar o comando eval. Então, num recebe um número qualquer que vai ser informado pelo usuário. E aí vem meu teste condicional. If esse número for maior do que 10, ou seja, se o número informado pelo usuário for maior do que 10, então minha variável metade recebe número dividido por 10 e eu apresento o print, né, a metade do número lido. Veja que tanto a linha que metade recebe número dividido por 2 e o print estão indentadas dentro do se, do if. Então elas vão ser executadas apenas se o número lido for maior do que 10. Caso contrário, nada vai ser apresentado como resposta ao programa. Ao lado, vocês podem ver também o fluxograma, que apresenta, né, todo o fluxo desse programa. Né? É lido um número, se o número for maior do que 10, calcula-se a metade e apresenta-se a metade. Caso contrário, já finaliza o programa. E já na seleção composta, caso a condição apresentada não seja satisfeita, há um fluxo adicional, ou seja, se a condição for verdadeira, eu vou ter um bloco de instruções. Caso contrário, eu vou ter um outro bloco de instruções. Por exemplo, solicito o pedido. Se pagamento em cartão, então pega a maquineta do cartão e passa ao cartão. Se não, recebe o pagamento e calcula o troco e envia o pedido para a cozinha. Então veja que pegar a maquineta de cartão e passar o cartão só vai acontecer se pagamento em cartão for verdadeiro. Caso contrário, ou seja, se o pagamento for em dinheiro, eu recebo o pagamento e calculo o troco. É importante saber que sempre vai ser executado ou se não. Nunca vão ser executados os dois ao mesmo tempo.
porque se o se for verdadeiro, o se não vai ser falso. E se o se for falso, o se não vai ser verdadeiro. Sempre um é a negação do outro, e apenas o que for verdadeiro é que será executado. Então em Python a gente vai ter o if, condição, as instruções indentadas para quando for verdadeiro, e o else, dois pontos, as instruções indentadas como for falso. No nosso exemplo, faça um programa em Python para ler um valor numérico. Se o valor lido for maior do que 10, apresente como resultado a metade desse número. Caso contrário, apenas apresente o valor lido. Então a gente leu um número, né, usando o comando eval, input, e formou um número. Se o número lido for maior do que 10, calcula a metade desse número e apresenta o resultado. Se não, né, o nosso else, a gente apenas apresenta o número lido. Veja que é um complemento à questão anterior, né, que a gente apenas apresentava a metade se o número fosse maior do que 10. E dessa vez, ou seja, se o número for menor ou igual a 10, eu apenas apresento o número lido. Essa foi a aula sobre estrutura condicional. Em caso de dúvidas, pode procurar, sou o professor Leonardo ou também a professora Jamile. Obrigado.